Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre conhecimento, os modelos de conhecimento ao longo da história. E aqui vamos entender aqui da história a parte ocidental do mundo, né? A gente não vai falar aqui basicamente do conhecimento, dos modelos filosóficos e mesmo de caráter mais científico da parte oriental. Basicamente, está falando aqui do mundo grego, está falando aqui basicamente dessa parte ocidental, em que inclui muitas vezes o caso da Europa, basicamente isso. E entender, por exemplo, que o conhecimento ele estabeleceu níveis, né? Ele parte por ciclos, e esses ciclos eles vão, na verdade, estabelecer normas, modelos que variam muito. Né? Por exemplo, se pegar o caso do conhecimento das civilizações antigas, se pegar, por exemplo, a Grécia Antiga, tu vai entender que a filosofia, que era uma forma de conhecimento, tinha uma relação muito grande com a totalidade. Não era uma filosofia acadêmica propriamente, era uma filosofia que tratava do mundo, incluindo aspectos de sentido social, cotidiano, e inclusive questões de caráter até mesmo transcendentais, religiosas. Quer dizer, a ideia de que o conhecimento estava muito ligado a uma totalidade, né? A arte de viver. Tinha muito essa situação em que alguns filósofos, como Sócrates, né, e Platão, estabeleceram muito isso. Quando você olha, por exemplo, para o mundo ocidental, já na parte do período da Idade Média e logo depois da modernidade, nós teremos um conhecimento que ele é um pouco diferente. Né? E esse conhecimento é que nós vamos analisar também aqui, avaliando também seus aspectos, suas mudanças, né? E até os dias de hoje. Mas pessoal, antes de começar tudo isso, peço por favor que você se inscreva no meu canal, fique à vontade de deixar seu comentário, o canal também é seu. Pessoal, entender o seguinte, no passado, quando se falava, por exemplo, em conhecimento, os graus de conhecimento, tá? Havia sempre uma ideia do conhecimento do todo, a totalidade. A ideia é de que as coisas elas estavam interligadas. Havia um modelo de interligação, era basicamente isso, tá? Esse tipo de ideia, né, hoje é cada vez mais forte, hoje na modernidade, de que as coisas elas estão interligadas, conectadas. Se pegar por exemplo, a física quântica, ela tem muito essa relação. E quando você fala, por exemplo, nós temos aqui casos como a lei da relatividade de Albert Einstein, a E igual a mc quadrado, a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, você tem na verdade o que? Uma ideia de que as coisas elas não são objetivas, elas são relativas. E olha que está falando, por exemplo, de um campo de conhecimento como a física, que uma das grandes características da física é a objetividade. Tá? Então veja que essa ideia, por exemplo, de que as coisas elas estão integradas, de que não existe uma ideia tão objetiva assim, isso é muito abordado na atualidade. E esse tipo de ideia era muito comum no passado. Pegar, por exemplo, os filósofos, tanto a ideia, por exemplo, de Sócrates ou de Platão, eles faziam essa conexão. Por exemplo, Sócrates fazia essa relação muito forte entre o meu mundo, o mundo cotidiano, as minhas coisas, né, os meus modelos éticos e morais interligados com outras coisas. Tanto é que havia essa relação muito forte com os modelos transcendentais. Não confunda com religião, que as pessoas muitas vezes confundem isso. Então, por exemplo, os modelos míticos, o mito em si, ele tinha um sentido meio que pedagógico, porque o mito ele mostrava muito a questão dos modelos, como eles se expandem, como eles se desenvolvem. Então, se eu tenho Cronos, que basicamente é o tempo, esse tempo que devora seus próprios filhos, estamos falando aí de uma mitologia, né? Essa mitologia ela tem um sentido de mostrar, por exemplo, quanto tempo pode pegar e tomar a nossa vida. Hoje, por exemplo, quanto tempo ele pega, ele toma o nosso tempo, e o nosso tempo que é tão precioso. Então, Cronos tá muito ligado a essa situação, por exemplo, de devorar os seus próprios filhos, no sentido de que o tempo ele não para, ele está sempre em movimento. Tá? E essas ideias tinham uma relação muito forte com os modelos míticos. Né? A mitologia em si
era uma explicação. Porque o mito ele não era basicamente uma historinha bonitinha, de carochinha, para enganar as pessoas. Não, o mito ele era pedagógico, ele visava ensinar as pessoas. Então tu vai perceber que muito dos modelos que tem a ver com o mito tinha uma relação muito grande com a filosofia. Tá? Os grandes filósofos faziam isso. E uma coisa que chamava a atenção na Grécia Antiga, falar que basicamente, por exemplo, dos gregos, a sua filosofia era essa arte de viver. Né? Essa ideia do conhece-se a ti mesmo, né? Que basicamente tem a ver com aquela ideia do autoconhecimento. O autoconhecimento que é uma coisa que está se buscando muito hoje. Fala muito sobre esse tipo de coisa. E aí os gregos, né, há 3.000, 4.000 anos atrás, já trabalhavam, já abordavam isso há muito tempo. Tá? Esse modelo filosófico, aonde na verdade os indivíduos eles estão muito ligados a essa relação, essa integração de que tudo está interligado, a arte de viver por si só, ela vai ter uma quebra. Quando você tem, na verdade, o surgimento do período feudal, os modelos feudais, a Idade Média, podemos dizer assim, a filosofia, os modelos míticos, eles vão estar muito mais ligados ao que a questão religiosa. Tá? E aí a gente está falando aqui da tradição judaica cristã, que foi muito desenvolvida, muito forte, principalmente atuada, desculpa, principalmente atuada por uma instituição da época, né, que era mais poderosa, que era a Igreja Católica. Então, nesse sentido, a Igreja Católica começa a estabelecer o que? Os modelos, a relação da filosofia com o cristianismo. Pode verificar que a Igreja Católica também faz isso com a política, tanto é que, quando fala de político, existe aquela relação de que o rei era um representante de Deus aqui na Terra, por exemplo. Tá? E ir contra o rei era ir contra o próprio Deus, né? Porque já que ele era um representante. Essa relação tinha também a ver com os papas. Por isso que os papas, né, digamos assim, o representante da Igreja Católica, quer dizer, a entidade ou poder máximo da Igreja Católica, ele tinha uma relação com o modelo religioso, mas também com o modelo político. Né? Muitos eram políticos e se comportavam como estadistas, de fato. Né? Então tinha muito essa situação. E nessa filosofia que alguns estudiosos chamavam de escolástica, que é essa relação da filosofia com os modelos religiosos, cristãos, você tem representantes como Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino. Então a ideia de que os modelos, a filosofia, né, ela vai ter uma relação direta com os modelos religiosos, com o modelo institucionalizado, digamos assim. Quando você vai, então, quando começa a surgir, por exemplo, lá pelo século XV, século XVI, você já tem o início do que é chamado de Renascimento, né? A porta de entrada para a modernidade. E o Renascimento vem com um modelo filosófico novo, né? Que é o humanismo. O humanismo, o homem no centro de tudo. Né? Tu vai perceber que os grandes pintores, os grandes artistas da época, como o mestre Leonardo, Michelangelo, entre tantos outros, Rafael, quando eles vão retratar, por exemplo, as figuras, os personagens bíblicos, é um personagem bíblico muito mais humanizado, né? Menos transcendental. Tá? Então tu vai perceber que o homem agora, dentro de uma visão antropocêntrica, é o centro de tudo. Tá? Então você tem aí uma valorização de Deus. Aliás, minto, uma valorização do homem em detrimento de Deus. Tá? Então é uma outra perspectiva, é uma outra ideia, é uma outra visão. Isso vale tanto na arte, isso vai na literatura, nos campos de conhecimento você ainda vai ter a filosofia, o humanismo, um exemplo bem claro disso. Só que a coisa muda quando chega basicamente século XVII. A revolução científica, surge um novo campo de conhecimento, que é a ciência. Tá? A ciência ela faz um estudo, uma análise bem diferente. A gente pode chamar aqui de um modelo onde o objeto de estudo é analisado de uma maneira empírica, de uma maneira a ser manuseado. Então as primeiras ciências vão ser o quê? A química, a física, a biologia. Você vai ter o aperfeiçoamento da matemática e aí você vai ter o surgimento do método cartesiano. O método cartesiano é que começa a provocar uma confusão.
Porque se o mundo está integrado, se a visão dos antigos é de que o conhecimento, as coisas elas estão integradas, tá? Existe uma integração, tá? O método cartesiano, ele parte de uma ideia de que não, de que o mundo, na verdade, ele está separado em blocos, de que o conhecimento ele vai ser o que? Específico, tá? Então, para eu conhecer o todo, eu tenho que saber a parte. É por isso que o método cartesiano, muito desenvolvido pelo filósofo René Descartes, parte de uma ideia de que eu devo conhecer primeiro as coisas para conhecer o todo. Se tu verificar com calma, isso é o que acontece com alguns cientistas. Por exemplo, tu pegar o caso da... Vamos pegar aqui a medicina, que quando ela é influenciada pelo método cartesiano, o que faz a medicina? Ela vai partir da ideia das especializações. Eu vou ser especialista só na cabeça, eu vou ser especialista só nos olhos, eu vou ser especialista só na pele, né? Então aquela coisa das especialidades. A medicina é um exemplo bem claro desse modelo cartesiano, tá? Então eu não olho mais para o corpo como um todo, eu analiso o que? Primeiro as partes. Então é por isso que você vai ter o que? O pediatra, né? É daí que você vai ter, digamos assim, o neuro, e assim vai. Então você vai ter indivíduos que eles vão focar partes do corpo e não todo. Sabendo que no passado a medicina ela não era assim. Ela olhava o todo o corpo. Então é o método cartesiano que vai criar esse modelo. Quando você vai, então, esse modelo, esse método cartesiano, então ele vai influenciar muito, principalmente os outros modelos, como a revolução industrial, que vem também dentro dessa perspectiva do método cartesiano. Tanto é que a linha de produção, cada indivíduo faz uma parte do produto, uma parte, uma parte, uma parte, uma parte, uma parte. Isso é método cartesiano. Quer dizer, o método cartesiano olha o mundo como uma máquina perfeita, linda e maravilhosa. Só que esse método, ele cria a ideia dessas especialidades, dessas especificações. E aí a coisa complica. Quando você tem o século XIX, é a coisa que vai complicar mais ainda, porque você vai ter uma queda. Porque o grau de evolução, de conhecimento, cai muito no ponto de vista ético e moral. Por que ético e moral? Porque é no século XIX que vão começar a criar aquelas teses ligadas à ideia de raça. E é daí que vai se criar aquelas ideias de modelos de caráter, digamos assim, racista, do que é chamado de racismo científico, como é o darwinismo social ou o evolucionismo social. Quer dizer, a ciência ela cai, ela perde muito porque ela deixa de ser, digamos assim, séria do ponto de vista das análises e começa a ser preconceituosa. É por isso que vai surgir várias ciências ligadas ao que é o modelo racista. A antropologia, quando ela surge, ela é eminentemente uma ciência racista. Lá pelo século XIX, vão surgir as teses racistas, por exemplo, a antropologia racial, você vai ter, na verdade, a eugenia, a eliminar os grupos inferiores, né? Essas ideias todas racistas, elas vão se proliferar. Por exemplo, aqui no Brasil, nós teremos o Conde de Gobineau, o pai do racismo, que era um conde francês metido a cientista, que vai usar a tese de que a ideia de que a miscigenação, grupos miscigenados cria indivíduos degenerados, né, indivíduos inferiores. Aí durante muito tempo o brasileiro vai ser o que? Estigmatizado como um indivíduo inferior. Essas ideias racistas, malucas, vão se tornar muito fortes. Isso se deve o que? A ciência que ela cai. Ela entra numa decadência no século XIX e início do século XX. Tá? Então você tem uma outra fase do grau de conhecimento, digamos assim. Quando você tem o século XX, né, a física quântica, quando você tem o século XX, os novos graus de conhecimento, há uma mudança. Tá? E é claro que isso vai se desenvolver muito já pela metade do século XX. Você vai ter um avanço muito grande em diversas áreas, na física, na química. A tecnologia ela tem um salto gigantesco. E hoje, se a gente analisar com calma, a grande discussão é que hoje há uma discussão muito de caráter ético, tá? Porque se olhou muito por recurso do avanço tecnológico, mas não esquecemos da ética, tá? Como assim, Nelson? É ético criar uma tecnologia que manipula as pessoas a comprar coisas nas redes sociais, tá? Na internet? É ético, por exemplo, substituir o homem pela máquina? É ético usar a inteligência artificial para poder manipular e desorientar as pessoas? Sabe?
É ético usar as fake news para o que? Enganar os indivíduos? Então, hoje existe uma discussão muito grande nesse campo da científico. A questão é a seguinte: houve um avanço da ciência, sim, mas hoje o discurso está muito forte na questão da ética. Até que ponto, né, nós simplesmente avançamos em termos tecnológicos, mas esquecemos. Esquecemos do quê? De que somos seres humanos e que não podemos usar sempre a ideia dos fins justificando os meios. Hoje já existe uma reflexão em cima de tudo isso. Tá bom? Falou, pessoal, de ficar hoje por aqui. Um abraço, até mais.